Pessoal, então hoje é o dia de falarmos sobre ações interessantíssimas da área de tecnologia, Neogrid, resultados dela interessantes e também de uma promessa que eu havia feito para vocês, trazendo aqui ações da Allied ou Allied. Depende de como você interpreta ou pronuncia, empresa de varejo e também com presença em marketing físico, né, rede de distribuição, especialmente de celulares, Samsung, e é uma empresa que chamou a nossa atenção porque vem pagando 27% de dividendos, né? Então é uma empresa interessante que a gente pode colocar até em viés de comparação com a própria Infracommerce, que também tem o White Label, Neogrid, parte de infraestrutura de rede, informação, Big Data, e a Allied, né? Acho que é alguma coisa relacionada à aliança, né? Ou alinhamento, enfim, né? Aqui para a parte de varejo. Então a gente vai fazer aqui um comparativo direto entre alguns dados interessantíssimos. Ela, dentro do cenário de tecnologia da Bolsa Brasileira, ela até que está com uns números, né? Que a gente pode chamar assim, parte financeira até que bem interessante. Por exemplo, quando a gente fala aqui de PL, ela é a única que tem um PL positivo, 4,6. Preço sobre valor patrimonial tem um desconto sem ter prejuízo. Dividendos de 27%, enquanto que Infracommerce está bem longe de pagar dividendo. E a própria Neogrid, né, 0,46, praticamente traço aqui. Outra coisa também interessante, quando a gente nota que o EV/EBIT, né, ou seja, o valor da empresa pelo seu lucro operacional, também está positivo e bem baixo, interessante. Ao contrário de Neogrid e também Infracommerce. Alguns dados também que chamam a atenção é a própria rentabilidade, ROI de 9%, ROIC de quase 8%, isso é bem interessante. Também bem comprometido aqui em Neogrid e Infracommerce, infelizmente. Alguns outros parâmetros históricos, parte de rentabilidade. Hoje, praticamente todas estão no prejuízo, mas a Allied, de vez em quando, dá alguns. Põe a cabeça aqui para fora da água, né? Põe a cabeça na superfície e entrega alguns momentos aqui de, vamos colocar assim, lucros pequenos, mas entrega alguns lucros na parte de rentabilidade. De receita, a Neogrid fica um pouco na frente e na questão de lucro, a Light é a única que de fato está dando lucro, mesmo que bem pequenininho, ao contrário da Infracommerce, que registrou um prejuízo gigantesco, falamos no último vídeo, e também da Neogrid. É interessante saber disso e poder fazer esse comparativo aqui. Outra coisa interessante também, agora já partindo para a Neogrid, ela caiu cerca de 15% nos últimos 12 meses, bem descontado com baixíssimo dividendos, conforme dissemos. Já a Allied, ela subiu 40%. Olha só que interessante, né? Preço sobre valor patrimonial até que está razoável e os nossos queridos 27% aí de dividendo. E quando a gente olha a recorrência dos dividendos, olha, a gente percebe que ao longo aqui dos anos 21, 22, 23 e atual, ela está em crescimento na evolução da distribuição dos dividendos, né? Apenas um ponto aqui que a gente tem que tomar cuidado é porque está num setor muito cíclico e com muita volatilidade, varejo aqui, né? Apesar de ter um pezinho, né, pelo menos aí na parte do digital, ela está muito envolvida aqui no varejo. Eu peguei aqui uma apresentação dela, até estou observando alguns resultados. Parte de trimestre, ela teve uma queda nas receitas, teve um ligeiro aumento no lucro, mas também com uma queda quando a gente fala do lucro bruto. O EBITDA também teve uma queda e no lucro líquido ajustado também uma queda. Isso falando em trimestre. Já na perspectiva anual, né, do ponto de vista anual, olha, ela até que teve um aumento aqui, olha, no lucro líquido ajustado em 90%. Ou seja, às vezes pega um parâmetro comparativo de um trimestre que foi muito bom e a gente olha aqui uma queda e fala, poxa, a vida está ruim. Mas não, às vezes é só o ponto, né, comparativo de um trimestre que tenha sido muito bom em virtude de uma sazonalidade, épocas de, por exemplo, feriados, datas comemorativas, onde o varejo ele tem uma certa impulsão aí que a gente pode observar. Agora, quando a gente olha aqui os resultados da própria Neogrid, a gente consegue observar alguns pontos interessantes. Olha só, a gente consegue perceber que do parâmetro de receita aqui no delta do trimestre, olha, teve uma alta de 3%. Quando a gente olha o lucro ou prejuízo, teve lucro de 61%,
Lucro ajustado 96%, o EBITDA 223%, então aqui mostrou uma bela recuperação. E também a margem EBITDA aqui teve vamos colocar aqui entre parênteses, né? Negativo, né? 12% aqui de delta, né? 12 pontos percentuais, na verdade. Quando a gente olha no comparativo anual, as receitas, queda de 0,2, bem marginal, 1%, receitas subiu 41%, lucro 46%, base anual, entre outras coisas aqui. Achei até que bem interessante para uma empresa como a Neogrid. Se você não conhece ela, o que ela faz? Ela pega toda uma estrutura de informação, de dados, tanto de empresa, fábrica, varejo, e-commerce, governo, bancos, enfim, processa todos esses dados através de algoritmos extremamente complexos e inteligentes e te fornece insights, ou seja, orientações para o seu negócio, para você poder melhorar esse seu ciclo, não só de venda, mas também jornada de cliente, entre outras coisas. Bem interessante. Empresa aí referência na parte de tecnologia nesse sistema de, vamos colocar assim, compra, venda, banco, tudo que envolve processamento de dados aí. E já quando a gente fala aqui na questão da LAED, também é bem voltado à tecnologia, mas assim com mais pé no varejo, né? Então, por exemplo, varejo aqui digital, pega HP, iPhone, Xbox, parte de físico, né? Vamos colocar aquelas praças de venda, né? Celulares da Samsung, Trocafy, né? Que é a parte de troca de telefones celulares, parte de distribuição Apple, Acer, Logitech, Sony, JBL, Microsoft, Motorola, Lenovo, HP, enfim. É bem capilarizada aí essa parte, especialmente do digital. Talvez a gente poderia colocar ela aqui com um multilaser de repente. Coloca aí no campo dos comentários. Talvez a gente possa associá-la à própria multilaser e um pouquinho também da positivo, né? Embora alguma delas tenha aí mais a parte de fábrica, né? Tem essa questão, mas também tem representações. Outra coisa também interessante é que quando o mercado cai, ela também cai, obviamente, mas aqui, olha, na linha de smartphone, ela trabalha com um pouco mais de premium, por exemplo. Então, ó, smartphone caiu em relação a receitas no mercado em geral, mas ela subiu 9%. Então, a queda de 6, ela cresceu 9%. E de smartphone por quantidade, o mercado aumentou 2%, ela aumentou 16%. Então, isso aqui eu achei interessante. Isso mostra, de repente, que ela tem uma visão estratégica daquilo que dá mais lucro para a empresa. Outra coisa que é extremamente importante no caso aqui dessas empresas, eu não vou me ater muito a infracommerce porque a gente já falou no último vídeo. Mas, por exemplo, vamos ver o que os controladores estão fazendo nessas duas empresas, tanto o NeoGrid quanto também a Allied. Vamos pegar aqui NeoGrid, né? NGRD3, a NeoGrid. Vou pedir para exibir dados históricos Insider. Vamos aqui ver o que os controladores estão fazendo, estão comprando cerca de 50 mil ações, venderam aqui por volta de 130, 140 mil, venderam mais 100 mil, mais 50 mil, mais 150, ou seja, aqui tem um grupo grande de vendas, né? Aqui, se a gente somar aqui, vai dar quase meio milhões de ações, né? Falando em quantidade por parte dos controladores, e uma compra pequena de 50 mil aqui. Pois é. Olha os preços aqui que eles fizeram. Ah, e sem contar também que a Neogrid já está aqui nos noticiários pedindo a questão de grupamento de ação e ela anunciou recompra. Tem que ver se o compasso da recompra vai ser maior do que a venda dos controladores, né? E depois aqui um grupamento. A empresa ficou muito tempo, né? Conforme a gente pode perceber, abaixo de R$ 1 aqui. Então ela já anunciou aqui o seu grupamento para os próximos meses aí. Então, olhando aqui, os controladores venderam bastante, tem bastante venda aqui a preços de 1,19, preços de 1,31, 1,31, 1,28, né? Então, bastante venda aqui nesse sentido. Hoje a ação cotada a 1,18, eles estão até com um bom lucro. Enquanto que outros controladores compraram aqui a 94,86 centavos, também tem um bom lucro aqui. Vamos ver agora a Allied, a ALLD3. Vamos ver o que os controladores estão fazendo. Pegar históricos, insider e vamos ver aqui, ó. Ah lá, ó, compraram cerca de 90 mil ações recentemente a 3,07 preço médio.
Quanto que está hoje as ações da Allied? Deixa eu ver aqui, ALLT3, vamos ver aqui a sua cotação, 7,58. Será que ela passou por algum grupamento recente? Parece que não. Mas olha lá, comprou 3,07, bom, R$ 11, R$ 8 é bem volátil, né? 6,41. Então, olha, compra, venda, venda. E aqui uma compra grande a 6,41 e venderam a 8 e a 11. Pois é. Depois aqui, pessoal, dá só uma olhada, olha, o que eles têm feito nos últimos semestres. Venda, 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 tudo por parte dos controladores. Muita venda aqui, olha, acima do preço de mercado, tá? Bastante venda acima do preço de mercado, algumas delas. Entre outras, ó, então se a gente for tirar aqui um histórico, olha, muita venda de controladores. Bom ficar de olho no que está acontecendo. Só uma compra pequena, entre aspas, 90 mil contra. Ó, se a gente somar aqui, olha, 140, 260, 330, 380, 500 mil ações, 550, 80, 600 mil, 1 milhão de ações praticamente nos últimos 24 meses por aí. Então tem que ficar de olho o que está acontecendo, né? Lembrando que aqui controladores, conselho de administração, fiscal, entre outros, né? Pois é. Pessoal, e para a gente finalizar o nosso painel inteligente de ações, está sendo um sucesso, são mais de 520 acessos. Vou deixar disponível o link para vocês na descrição e nos comentários. E você, olha, simplesmente aqui vindo e clicar nos filtros, você consegue encontrar ações boas e baratas, pagando bons dividendos, né? Então vem aqui baratos nos dois critérios fundamentalistas de Graham e Greenblatt. Coloco aqui uma liquidez, vou colocar pelo menos R$ 50 mil, e aqui eu tenho acesso a pelo menos aqui uma lista com 44 ações boas e baratas, algumas delas pagam bons dividendos com excelente upside. Link na descrição e também nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Até mais, tchau, tchau!